Olá pessoal, vamos ver o funcionamento do componente imagens e do componente texto. O componente imagens, a gente pode utilizar ou uma imagem fixa ou uma imagem vinculada. Uma imagem fixa é uma imagem estática que a gente pode clicar com o botão direito e clicar no botão carregar ou importar a imagem. Por exemplo, se eu clicar no botão carregar imagem, eu posso selecionar alguma imagem que eu tenha no meu computador e o sistema irá carregar essa imagem. A gente pode vir em estilo e layout, alterar o tamanho dessa imagem, se a gente quer deixar ela como comprimir, estender, aumentar, a posição da imagem e assim por diante. E temos a nossa imagem do tipo dinâmica, que é a nossa imagem vinculada. Vamos clicar aqui para fazer uma imagem vinculada. Dessa forma, a gente pode, por exemplo, vincular a imagem ao item de uma grade ou algum item de um gráfico, por exemplo. No caso aqui, eu tenho um ramo, que eu tenho advogados, arquitetos, construção, engenheiros, indústrias e assim por diante. Vamos vincular algumas imagens para esses campos. Então a gente tem nosso campo de imagem, a gente vai arrastar o atributo. Como eu quero vincular a imagem ao campo ramo, eu vou arrastar esse mesmo campo para cá. Eu preciso ter a imagem ou na minha pasta, em alguma pasta que a gente tenha várias imagens armazenadas, ou no banco de dados. Existem duas formas de fazer a vinculação. Caso a nossa imagem esteja gravada via banco de dados, a gente arrasta o nosso campo de imagem e o sistema já irá carregar a imagem aqui. No nosso caso, vamos fazer um exemplo da imagem estando na nossa pasta, e pode ser em qualquer pasta. Vamos clicar aqui para editar e vamos selecionar a opção URI. Aqui a gente tem que colocar o caminho que se encontra a imagem. Então a gente vem, seleciona, no meu caso, essa pasta imagens, vou copiar o caminho, colar o caminho aqui e a gente clica no botão inserir espaço reservado. Antes desse inserir espaço reservado, a gente digita uma barra ao contrário e depois de inserir espaço reservado, a gente coloca a extensão da nossa imagem. Pode ser PNG, JPG e assim por diante. A gente só precisa digitar ponto e a extensão. Feito isso, clicamos no botão aplicar e OK. No caso aqui já até apareceu alguma imagem pra gente. Para eu conseguir alterar essa imagem dinamicamente, na minha grade de cima, eu vou clicar no botão estilo e layout, digo no botão informações e vamos marcar a opção filtro mestre múltiplo. Por exemplo, vamos clicar aqui em arquitetos. No caso, meu arquitetos não tem imagem vinculada, por isso a gente tem um X. Se a gente clicar em engenheiros, também não temos imagem vinculada. Vamos tentar mais um item aqui, indústria, a gente já tem uma imagem. Por exemplo, supermercados, temos outra imagem. E os itens que não aparecem imagem é que a gente não tem imagem vinculada. Advogados, por exemplo, tem uma imagem. Dessa forma, a gente consegue mostrar qual que é a figura do item que está sendo relacionado aqui em cima. Poderíamos também ter feito isso com um gráfico ou com outro componente. Por exemplo, vamos converter aqui para um gráfico. Conforme a barrinha que a gente clicar, será apresentado a imagem para a gente, desde que tenha imagem vinculada. A gente repara que o sistema vai alterando para a gente essa imagem. Vamos agora criar um componente de texto. Vamos apagar essa imagem fixa aqui e vamos adicionar um texto. O componente de texto nos permite digitar algum tipo de texto que a gente queira numa espécie de um label. Podemos formatar esse texto semelhante ao Word, por exemplo, vou escrever aqui total de vendas. Podemos selecionar, vir na opção início e formatar esse total de vendas, colocando um negrito, alterando o tamanho, alterando cores e assim por diante, conforme a gente desejar. Feito isso, a gente pode inserir um campo vinculado a esse componente texto. Por exemplo, vou arrastar o campo aqui de valor total para a gente fazer o total de vendas. Arrastamos o campo não vai automaticamente para o nosso componente texto, semelhante aos outros indicadores. A gente precisa clicar com o botão direito na opção inserir campo. Clicamos em cima de selecione o valor, selecionamos o campo que foi inserido no texto e o sistema já vinculou. Para aparecer o valor, a gente precisa clicar fora, clicar em outro componente, por exemplo, e o sistema vai mostrar para a gente nosso campo. Podemos formatar, clicando na frente do campo na opção formatar
para alterar o tipo de formato dele para moeda, por exemplo. Vamos dar um OK. Aqui a gente tem um campo formatado. Dessa forma, se a gente quiser editar novamente, a gente precisa dar 2 cliques dentro da caixa de texto. Podemos criar diversos textos aqui, combinar com imagens, podemos vir aqui inserir uma imagem, por exemplo, vamos inserir aqui, vamos pegar alguma imagem aqui. Então, inserir uma imagem junto aqui, podemos alterar esse tamanho da imagem para ficar um ícone. E podemos fazer uma espécie de cartão, por exemplo, utilizando o componente texto. Podemos inserir uma tabela para mostrar valores tabelados. Na verdade, a tabela a gente pode utilizar para organizar melhor, deixar o layout mais adequado, e para cada item da tabela a gente pode inserir um valor. Podemos inserir também um texto dinâmico. Por exemplo, vamos inserir aqui um texto do nome do cliente. Nesse caso, para a gente conseguir inserir um texto, a gente tem que vir e deixar na opção mínimo ou na opção máximo. Conforme a gente clicar aqui, vamos fazer um teste. Inserir campo, o sistema vai listar os campos que a gente tem, podemos digitar aqui o nome do cliente. O sistema deu pra gente aqui o primeiro cliente, que eu escolhi a opção, na verdade o último cliente, que eu escolhi a opção máximo. Essa opção é legal quando a gente quer inserir algum campo de data, por exemplo, data da geração da análise. A gente arrasta um campo de data, que a gente sabe que vai ser um valor único para cá. Caso a gente arraste algum campo que não seja único, por exemplo, o nome do cliente, não vai ser possível a gente inserir a lista de clientes, somente no componente grade mesmo. Obrigado e até logo!